Olá, me chamo Matheus, sou um dos alunos do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e para iniciar nossa apresentação quero fazer minha audiodescrição. Sou um homem de cor preta, tenho 1,70 de altura, cabelos crespos, um pouco magro e uma característica bem forte minha é que eu uso uma pulseira de São Bento no lado esquerdo do meu braço. E nesse vídeo eu vou tratar sobre assuntos que envolvem processos psicológicos superiores associados à aprendizagem, a linguagem como ferramenta na construção da subjetividade no processo social e cultural na perspectiva inclusiva, conceito de dupla mediação semiótica e também conceitos espontâneos e conceitos científicos. Quando se é falado de aprendizagem, é essencial entendermos os processos psicológicos superiores, como a memória, a atenção, o pensamento e a linguagem. Diferentes dos processos elementares, que são os biológicos e universais, os superiores eles são constituídos por meio da mediação cultural e interação social. O autor Vygotsky destaca que essas funções elas não se desenvolvem de forma isolada, mas elas são construídas pelas relações com o outro, pela cultura e pelas ferramentas simbólicas que estão presentes no cotidiano de cada indivíduo. Então esse entendimento é fundamental para a educação inclusiva, já que o desenvolvimento de cada indivíduo ocorre em ritmos e formas diferentes, a partir das experiências sociais e culturais de cada um. Um conceito que está presente nesse assunto é a zona de desenvolvimento proximal, um conceito criado por Vygotsky para entendermos melhor a diferença entre o que uma pessoa consegue fazer sozinha e o que ela pode fazer com a ajuda ou orientação de alguém mais experiente, como por exemplo um professor, um colega ou até mesmo um adulto. É o espaço onde ocorre a aprendizagem significativa mediada por outros e por onde as funções mentais superiores se desenvolvem. Funções essas que seriam a memória, a atenção, o pensamento e linguagem. A memória na aprendizagem, o estudante usa um esquema mental ou uma técnica de memorização para lembrar de um conteúdo. Ele está utilizando de uma forma mediada de memória. O uso da linguagem, mapas conceituais e símbolos é um exemplo claro de como a memória se torna uma função superior. A atenção na aprendizagem é fundamental para a concentração em atividades escolares. Ela se desenvolve em contextos sociais, como nas brincadeiras, nos processos de ensino, por meio de mediação de adultos ou colegas. Ela pode ser dividida em dois tipos: a atenção involuntária, que responde a estímulos externos de forma automática, como por exemplo, barulhos repentinos, e a atenção voluntária, ou dirigida, que exige um esforço consciente e dirigida por objetos internos e ferramentas culturais, para manter o foco no conteúdo. Já o pensamento permite a generalização, o que é essencial para compreender o conceito científico. A interação verbal, o diálogo e a problematização são estratégias que ajudam a desenvolver o pensamento superior. Vygotsky, ele comenta que existem dois tipos de pensamento, o concreto e o abstrato. O concreto seria baseado nas experiências sensoriais diretas e o abstrato seria construído por meio da linguagem e do ensino formal. Além disso, ele ainda comenta que o pensamento ele não se expressa na linguagem, mas ele é realizado por ela. E por fim, temos a linguagem, que é por ela que o conhecimento é compartilhado, discutido e reconstruído. A linguagem permite a construção dos conceitos científicos e o seu uso ativo é essencial no ambiente escolar. E para pessoas com deficiência, podemos falar de diversas formas de expressão, como Libras, comunicação alternativa, linguagem virtual, entre outros. Podemos citar 3 etapas do desenvolvimento da linguagem, que é a linguagem social, que é a fala com o outro, a linguagem egocêntrica, que é a fala consigo mesmo, que é muito comum nas crianças, e a linguagem interior, que são os pensamentos verbalizados internamente. Vygotsky comenta que a linguagem não é só apenas um meio de comunicação, mas uma ferramenta fundamental na construção da subjetividade, que refere-se a uma forma como o indivíduo se percebe, sente, pensa e se posiciona diante do mundo. A linguagem, como uma forma de comunicação, ela é essencial nesse processo, já que é por meio dela que nomeamos emoções, experiências e identidades. Ela é o meio pelo qual internalizamos normas sociais, valores culturais e construímos também significados. Então isso mostra como o desenvolvimento humano é indesligável do contexto social. A dupla mediação semiótica envolve 2 níveis de mediação. O primeiro seria a mediação do outro, o adulto, o educador, o colega mais experiente, e depois a mediação dos signos e símbolos culturais, como a linguagem, os números e os sistemas de escrita. Esse processo permite a internalização e transformação das funções mentais.
Por exemplo, quando a criança aprende a contar, ela inicialmente é guiada por um adulto que aponta o objeto e diz os números. Com o tempo, ela internaliza esse processo e passa a contar sozinha, usando os signos culturais para organizar os pensamentos. Conceito espontâneo e conceito científico. O conceito espontâneo é aquele que surge da vivência cotidiana. Já os científicos são sistematizados e mediados pela escola. Os dois tipos de conceitos se desenvolvem de forma interdependente. Os espontâneos dão sentido prático à teoria e os científicos eles ampliam e organizam o conhecimento. Então, diante da construção desse vídeo, compreender o desenvolvimento humano a partir dessa perspectiva histórico-cultural, como propôs os estudos de Vygotsky, nos permite olhar para a aprendizagem de uma forma mais sensível, de uma forma mais humana e também transformadora, Assim, a linguagem e os processos psicológicos superiores, a mediação e os diferentes tipos de conceitos que são fundamentais para construirmos uma prática pedagógica mais inclusiva e que respeite as diferenças e promova um desenvolvimento pleno de todos os sujeitos.